Muito bom dia, eu sou o repórter Albano Gado, nós somos o @Porto Alegre Oficial. Estamos mais uma vez aqui na Feira do Livro para conversar com personalidades do mundo político, esportivo, entretenimento, cultural. E a entrevistada de hoje é a vereadora Natasha. Natasha Ferreira é uma vereadora de Porto Alegre, mulher, travesti e ativista pelos direitos humanos e da população LGBTI+. Desde os 13 anos, ela milita na política, iniciando sua trajetória no movimento estudantil do Partido dos Trabalhadores, com uma vida dedicada à luta por justiça social, igualdade e representatividade. Hoje é líder da bancada do PT na Câmara Municipal. Bom dia, Natasha. Bom dia, satisfação imensa estar aqui. Nessa feira que é uma expressão de cultura da nossa cidade também, mas aqui nesse espaço tão importante, né, onde a gente debate ideias, assim, uma cidade que cada vez mais precisa dessa diversidade toda aí. Como é ser a vereadora travesti mais votada da história de Porto Alegre? Eu acho que é fruto e resultado de uma luta que me antecede, na verdade, né? Eu não cheguei na Câmara de Vereadores fruto das eleições do ano passado. Eu acho que é fruto da história do movimento LGBT em Porto Alegre, que tem nomes significativos, como é o caso do Célio Golim, da Marcele Malta, de pessoas que construíram esse movimento, né? E também do PT, que tem um compromisso histórico com a nossa comunidade, também com a luta dos direitos humanos, né? Então, quando eu chego na Câmara, na verdade, acho que é fruto da luta desde a década de 80 e 90 ali, onde os nossos movimentos se reorganizam do ponto de vista da luta política e constituem, na verdade, desde a parada, mas também vários símbolos na cidade. E em algum determinado momento isso ia desembocar na Câmara de Vereadores, né? E acho que veio em um momento importante, que é um momento de ascensão de uma extrema-direita que é contra a agenda da pauta LGBT, e a gente consegue eleger uma pessoa trans em um partido gigante como é o PT, inclusive fazendo também uma grande provocação ao nosso próprio partido, né? Assim, que novas caras, novas figuras, novos corpos teriam que ocupar esse espaço. A tua eleição, ela significa um passo importante contra o preconceito? Muito, mas eu acho que sai um pouco disso, assim, também, né? Acho que porque as pessoas, elas têm uma predisposição a votar cada vez mais em pessoas que nunca estiveram ali dentro. Acho que a expressão da bancada negra, né, que foram 4 pessoas eleitas, foi uma expressão importante em um momento que as pessoas queriam ver as pessoas negras dentro dos parlamentos, né? E aí, quando tu vem a onda de pessoas trans, por exemplo, acho que muito por conta da Erika Hilton e da Duda Salabert, eu acho que a gente também acaba pegando essas ondas, mas acho que elas são ondas que elas vieram para ficar. Então, do ponto de vista, assim, da política, é um voto contra o preconceito, mas também é um voto de rebeldia contra o sistema, né? Dizer, bom, o sistema precisa dessas pessoas para estarem dentro do parlamento para fazer uma luta justa. Porque aqueles que estavam lá o tempo todo faziam uma luta de conciliação do sistema, né? Eu acho que nós somos digamos que esse antídoto a um sistema que, convenhamos, a gente sabe que não deu certo, né? Com vereadora suplente, tá? Você apresentou projetos de cotas para pessoas trans e travestis no serviço público. Justifica para nós a importância dessa lei. Eu acho que é um projeto polêmico quando ele foi apresentado e eu era suplente, porque as pessoas diziam naquele tempo porque não tinham as cotas do Estado, né? É interessante entender que esse decreto do Estado ele vai ser validado um ano depois que eu tinha de fato apresentado. Então as pessoas diziam que não tinha muita fundamentação porque não há levantamento de dados sobre pessoas trans e travestis, o que não é verdade. O que não tem é um levantamento de dados oficial, né? Se for pegar hoje o levantamento de dados sobre violência contra as mulheres, eles também são levantamentos de dados que são feitos normalmente por entidades, mas não de fato pelo IBGE, por exemplo. Então, no caso de pessoas trans e travestis, nós sabemos que tem um número X de pessoas, né, que são dados aproximados, né? Os dados da violência também são dados aproximados, porque eles de fato devem ser maiores. Quando a gente cria as cotas para os concursos públicos, é uma forma que pessoas trans se vejam em postos de saúde, na escola, na própria Câmara de Vereadores, que as pessoas possam sonhar em serem concursados públicos, né? Que é uma questão de estabilidade. Então, mas ele também vai revelar uma outra questão importante. Quantas pessoas estão aptas a fazerem concurso público hoje que são pessoas trans em Porto Alegre? Porque a maioria evade do ensino médio e do ensino fundamental. Então agora nós vamos abrir uma outra janela para fazer uma discussão sobre por que as pessoas trans não estão no ensino médio e no ensino fundamental da cidade. Então isso vai trazendo, na verdade, a gente fala que a gente vai cada vez mais cavando essas questões sociais, como foi a questão das cotas raciais.
Quando as pessoas negras chegam na faculdade, começa a se entender que boa parte da juventude negra não conseguia sequer acessar o ensino médio. Então se criou as condições para que acessassem, né? E aí nasce o EJA, o INSEJA, o ENEJA, e a partir disso consigam fazer as provas para entrar. Então eu acho que agora a gente vai conseguir construir as condições para que as pessoas trans estejam e não evadam na escola e possam fazer concurso público. É um estímulo também, né? Sim. Para que elas possam estudar também. Você também propôs a qualificação em direitos humanos para os servidores municipais. Como foram os debates desse tema? São bem importantes, assim, porque é uma pauta cara do ponto de vista do que as pessoas pensam que é direitos humanos, né? As pessoas deturpam muito, né? E direitos humanos é o atendimento básico. Então, todo mundo que tem um trabalho de ponta, por exemplo, precisa entender o que são os direitos humanos. Especialmente, sei lá, posto de saúde, que é um espaço público, né, onde as pessoas vão buscar um serviço e muitas vezes elas são desrespeitadas naquele espaço. Então, direitos humanos é para que as pessoas saibam mediar conflitos, né, para que as pessoas saibam fazer os encaminhamentos corretos, a questão do próprio acolhimento, né, uma mãe solo que já não tem onde deixar o seu filho, com febre, chega num posto, ela precisa ser acolhida também. Então, direitos humanos é uma agenda mais ampla, que as pessoas entendem como defensores de bandidos, assim, digamos que a grosso modo. E não tem nada a ver, na verdade, em ter uma cidade que pós as enchentes tem serviços públicos muito deficitários, terceirizados e precisa de um acolhimento. Então, direitos humanos faz uma espécie de garantia desse serviço, né? Entre as suas principais bandeiras estão os direitos das pessoas LGBTI+. Quais são esses direitos reivindicados? Eu acho que hoje o direito nosso é o direito à cidadania plena, né? Nós temos, eu acho que ainda, não sei se é esse número exato, mas nós tínhamos quase 83 direitos civis a menos, né? Desde a adoção de criança, doação de sangue, tudo foi garantido pelo STF. E os direitos da população LGBT no geral hoje são muito questionáveis. Quando tu pega mercado de trabalho, por exemplo, né? A gente não tem direito pleno à cidadania, porque o que nos sobra são as informalidades. Quando tu pega a questão de saúde, não há uma questão de saúde para a nossa população LGBT. A gente não tem um plano nacional de saúde. E aí são questões específicas que a gente precisa pensar. Porque se o serviço público ele é de fato universal e ele é uma garantia constitucional e somos todos iguais perante a Constituição, e a gente não tem esses acessos garantidos, então nós não somos todos iguais. Então esses direitos eles são fundamentais. Então quando na Câmara a gente propõe que a comunidade LGBT ela tenha um seminário de saúde pública em Porto Alegre, por exemplo, é porque a gente precisa debater a saúde, digamos que de mulheres lésbicas, que é uma grande questão de homens trans que não conseguem, digamos que acessar gineco, de mulheres trans que não conseguem conversar com o proctologista, sistema público de educação, nome social, né? Até quando que a gente vai fazer uma discussão sobre nome social dentro da sala de aula, por exemplo, né? Então, assim, são questões de regramentos, porque todas as outras crianças têm os seus direitos garantidos. Então, são direitos básicos e fundamentais que garantem a dignidade e a cidadania. E quais desses direitos já foram conquistados e quais ainda precisam de luta para aprovação? Eu acho que tem alguns símbolos assim que a gente nunca conseguiu constituir a nível federal, tá? Nós não temos leis votadas em parlamentos. Todas as leis que garantem os direitos da população e a proteção de pessoas LGBTs, elas foram feitas pelo STF. Então, a partir do momento que a gente tem uma lei do STF, dependendo de quem assume a presidência, por exemplo, tem maioria em Senado, maioria na Câmara, acaba conseguindo derrubar ou, no mínimo, questionar. Muitas coisas são decretos. O decreto de retificação de nome de pessoas trans e travestis é um decreto. Então, dependendo de quem senta na cadeira, revoga. Então, eu acho que a gente ainda tem esse sentimento de que essas leis deveriam ser votadas em Congresso. Serem leis reais, assim, né? Inclusive a tipificação sobre crimes, por exemplo, né? Que foi equiparado aos crimes de racismo. Eu acho que nós tínhamos que ter uma tipificação específica dos crimes de LGBTfobia, porque eu acho que as motivações não são as mesmas, né? Eu acho que os crimes raciais, eles têm uma motivação muito específica e os crimes LGBT diferentes. Então a gente precisaria ter, mas isso depende de uma votação em Congresso. Eu acho que esses direitos são importantes, mas que sejam votados, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a relação da vereadora com a direita. A gente tem visto aí alguns embates fervorosos na Câmara, né? Como é que é a tua relação com a direita? Olha, eu acho que dentro da Câmara, do bloco de esquerda e até na posição de liderança do PT, a gente preza pelo diálogo, né? Independentemente ali dos vereadores e vereadoras, mesmo da extrema-direita, que são os que mais nos combatem, no parlamento o jogo é outro e a gente precisa conversar. Eles com a gente e nós com eles, né?
Mas são conversas que elas giram em torno ou de subemendas, de aprovação de projeto, de veto, enfim, né, de uma série de questões. Até as cotas trans, quando eu aprovei em Porto Alegre, foi dialogando com a direita como um todo, porque eles são ampla maioria, 23-12 dentro da Câmara, né? Então eu tenho uma relação de diálogo com todos eles ali dentro, mas é uma relação com alguns mais restrita. Com esse centrão, digamos, PSDB, o MDB, esses partidos, o próprio Republicanos, que é um partido de pastores, né? A gente conversa muito e a gente tem muito acordo sobre a questão dos projetos. Tem projetos deles que eles apresentam, às vezes, que eu digo, olha, isso aqui a gente não pode votar, porque... Enfim, vou te dar um exemplo sobre Bíblia nas escolas. Eu conversei com os pastores e falei, olha, eu acho que nós tínhamos que ter, então, todos os livros possíveis sobre todas as religiões nas escolas. Eles toparam. Então, assim, eu acho que a gente consegue... Alguns setores a gente consegue convencer e consolidar as coisas em conjunto. Tem outros ali, o Novo, o PL, digamos que o PP ali, que são mais difíceis, né? Que a gente tem uma divergência, que ela sai do espectro ideológico, não tem um debate sobre economia de cidade, assim, e parte para uma discussão meio sorrateira, assim, né? Então, mas mesmo assim, a gente por vezes, a gente precisa sentar. A gente tem CPIs na casa, tem as comissões na casa, então a gente acaba convivendo ali dentro, acaba tendo que se conversar, por óbvio, com alguns com, digamos que mais limites e mais restrições, e outros a gente consegue constituir acordos. Inclusive, a votação de catadores e catadoras a gente conseguiu construir com o governo, com o secretário André Coronel. O que seria surreal, né? Entendendo que nós somos o bloco de oposição, a gente conversou com o secretário, conseguimos desmanchar aquela ideia de projeto inicial que criminalizava os catadores. Então a gente conseguiu aprovar um projeto que era bom para o movimento social. Então acho que essas coisas funcionam na casa. Esse é o tipo de relação que eu tenho na casa, né? Respeitando o parlamento e também entendendo o exercício de função que eu preciso prestar na casa, né? Tu falaste ali que a ampla maioria dos vereadores são do bloco de direita, né? Uma cidade que já foi governada por Olívio Dutra, Tarso Genro, né, que são figuras marcantes da esquerda de Porto Alegre. Dá para se dizer hoje que Porto Alegre endireitou? Eu acho que são ciclos também, né? Assim, se for pegar final dos anos 80, anos 2000, um ciclo que a esquerda se consolidou, né? Porque era o fim da ditadura militar, queda do muro, então ainda tinha esses símbolos, assim. E eu acho que toda uma juventude, uma geração tinha, digamos que esse orgulho de ser socialista, ser comunista e tal. E isso foi meio que sendo eu acho que por ciclos políticos mesmo, e aí a gente acaba governando o país também, né? Então, quando a gente passa a governar o país, esse símbolo da radicalidade, dessa rebeldia, ela dá espaço para um espaço de conciliação, para um espaço de conversar com os nossos diferentes, de sentar na mesma mesa que a gente apontava o dedo antes. Não, a gente precisa constituir com eles, porque eles sempre foram a maioria nos parlamentos, né? E isso eu acho que traz uma certa refração da esquerda como um todo, né? Boa parte da esquerda toma um lado mais social-democrata, estilo a ex-chanceler alemã Angela Merkel, que defende mais um estado de bem-estar social, e aí para com esse estado revolucionário. Eu digo que esse contexto histórico, ele é cíclico. Eu acho que em Porto Alegre, as nossas gestões foram muito exitosas. Mas hoje, boa parte da nossa juventude, eu tô com 37 anos, eu não peguei essa gestão. Então é muito complexo hoje a gente falar de gestão da Frente Popular quando a gente não tem, de fato, digamos que memória. Então, quem não tem memória, acaba dizendo, eu vou votar em quem está se apresentando como novidade. E eu acho que isso explica muito a eleição do Marquesan em 2016, né? Um cara mais jovem, que falava sobre empreender, ou seja, coisas que a esquerda não conseguia falar muito bem. E eu acho que agora a gente precisa ter uma nova agenda. Eu tenho defendido isso no PT. Nós precisamos conversar sobre pequenos e médios empreendedores. A esquerda precisa começar a ter uma agenda para quem é MEI, para quem é PJ, porque é um setor que nós criamos, é um setor que a gente não consegue dialogar. Então, acho que sim, Porto Alegre endireitou. Mas endireitou porque é um ciclo também. Se for olhar mundo afora, a direita conseguiu se reorganizar pós, acho que um domínio da esquerda ali que começou na década de 90 e terminou mais ou menos em 2010. E o que é preciso fazer para a esquerda, vamos dizer, aumentar o seu bloco administrativo dentro da Câmara, ou até mesmo reconquistar a Prefeitura de Porto Alegre? A gente teve um aumento, né, de 10 para 12, ou seja, a gente tem 2/3 da casa. Eu acho que é cíclico que a gente vai voltando. Mas também é importante entender que nós precisamos apresentar novos nomes.
Eu acho que nós temos uma questão na esquerda que a gente não consegue fazer uma renovação de quadros mais acelerada do ponto de vista do período que a gente está vivendo. Se for olhar hoje, o governo do estado é um cara jovem, que já foi prefeito e é governador e é o primeiro cara reeleito. Isso deveria servir como uma lição para nós, né? Porque nós seguimos apresentando os mesmos nomes. E são nomes ótimos aqui. Mas eu acho que a gente precisa de cara nova, de métodos novos, entendeu? Radicalizar esses processos democráticos de escolha de chapa, entendeu? Que é onde a esquerda mais... Eu acho que a gente tem, de uma certa forma, pecado. E aí a gente precisa... Essa coisa de voltar à base, que as pessoas falam muito da esquerda. Nós nunca saímos da base, entendeu? A questão é que a base mudou, né? As configurações mudaram. Hoje, quem domina... as zonas mais, digamos que periféricas, são os pastores, do ponto de vista desse trabalho social que eles fazem, que é diário. Foi o tempo que a associação de moradores tinha um papel mais crucial do que uma igreja, né? Eu tô com 37, quando eu era jovem, a associação de moradores é quem distribuía a cesta básica, colchão, tinha um vínculo com o CRAS. Hoje são as igrejas. Então, se a gente não fazer uma leitura real sobre como tá as zonas periféricas, a gente acaba falando de algo que a gente não conhece. Então, assim, voltar à base, eu acho que é entender esse processo como ele está se dando, e eu acho que a esquerda tem totais condições. Claro, entendendo que estrutura financeira, quem tem não somos nós, né? Mas eu acho que a gente tem como, digamos que, reconquistar o povo através do sonho, da utopia de uma cidade que é possível e que a gente já demonstrou aqui na década de 90 com as nossas gestões. Eu vou pegar um gancho, tu falou dessa questão de não estar investindo em novos nomes, não estar se reinventando, para falar algo que seria pauta depois, mas acho importante a gente aproveitar o gancho. A nível nacional, a gente vê também que o presidente Lula irá mais uma vez por uma eleição para presidente, e da parte da direita alguns ainda insistem no nome de Jair Bolsonaro. Não está faltando hoje também que a esquerda comece a preparar um sucessor por Lula? Acho que esse é um debate que começou em 2018, né? Inclusive quando o nosso presidente estava preso na farsa da Lava Jato, e a partir disso o Haddad assume a posição, a Manuela Dávila de vice. E a gente entendeu que ele era um processo que a esquerda precisaria começar a pensar novos nomes. Quando o Lula volta para o jogo, e eu acho que daí tem uma questão, né? O Lula e o PT, né? O Lula é uma entidade política, né? Então, assim, é muito difícil ter uma substituição a nível do Lula. Eu acho que isso é algo que a esquerda precisa entender. Nós não vamos ter um novo Lula. Nós vamos ter quadros políticos. E aí eu faço uma comparação, por exemplo, o peronismo argentino. Quando o Perón morre, quase todo mundo virou um peronista. Eu acho que aqui, o dia que o Lula não disputar mais as eleições, mas o Lula ainda pegar alguém pelo braço e dizer, esse é meu candidato, tem um poder absurdo. Mas o dia que o Lula não de fato estiver mais, várias pessoas vão reivindicar a gestão lulista. Mas o que mais me preocupa é onde estará o PT localizado nesse debate. Né? Então, assim, a gente precisa ter uma renovação de quadros? Sim. Mas quais quadros? Com quais agendas, né? Nós vamos seguir com uma agenda, por vezes, meio social-liberal, ou a gente vai ter uma agenda cada vez mais de radicalização da própria democracia, apresentando saídas reais para as crises? Eu acho que a questão de reindustrializar o país é caro para nós da esquerda, né? A gente não tem esse projeto bem, digamos que, definido do ponto de vista daquilo que nós queremos. Então, eu acho que o nome passa pelo projeto que nós queremos. Então, assim, se hoje fosse falar quem é o sucessor do Lula hoje, para mim é o Haddad. Para mim é o Haddad. Mas com seus limites, né? Eu não vejo o Boulos, digamos que nessa posição, até porque ele nem é do PT, né? Mas eu vejo uma dificuldade imensa de nós termos nomes, né? Quem sabe a Gleisi Hoffmann. Mas eu acho que, assim, nós temos poucos nomes para uma sucessão. Os próximos 4 anos é onde a gente tem que se debruçar em nomes para despontar. Acho que o João Campos é um cara que pode vir? Pode. Mas eu ainda sou da tese de que tem que ser do PT. Porque é o maior partido, é quem tem maior fundo eleitoral, mais tempo de TV, a maior militância, 3 milhões de filiados. É nessa sigla que tem que ter, digamos que o novo Lula. Né? Que não será mais o Lula, né? Mas será uma figura que vai ter que encantar as massas de alguma forma, como o Lula fez na década de 80. Qual a tua opinião sobre o governo Mello? O primeiro governo Mello, eu acho que ele era um governo menos pior que o governo Marquesan. O segundo governo Mello, ele é 2 vezes pior do que a gestão Marquesan. O Mello tem uma habilidade de conseguir conversar com todo mundo, mas também de arregimentar a sua base política. Isso é importante na Câmara. Porque eles têm 23 vereadores, tem 2 bases ali, né? Tem a base da extrema-direita e a base do centrão deles, né? E o Mello consegue fazer com que todos eles votem em bloco.
Mas é uma gestão que agora mostra uma agenda de venda, de entrega, né? Assim, extremamente selvagem, que aposta na força policial, né? Que faz um desmonte do funcionalismo público muito grande, que não tem grandes obras na cidade, né? Se a gente circular por Porto Alegre, as grandes obras são com dinheiro do governo federal, mas não são obras que o município fez um planejamento. Não há, digamos que um grande planejamento de município. Então, acho que o Mello, ele tá, por um lado, atado com os acordos que ele fez, né? E aí eu tô falando especificamente da vice, que é do PL, que é onde eles operam ali a gestão, e entre os desejos que ele tem enquanto prefeito, que ele não consegue fazer, porque ele está amarrado. Então, acho que é uma gestão ruim. Ela vai jogar a Porto, né, a nossa cidade, em várias questões de empréstimos com bancos, com banco alemão, com banco americano. E a próxima gestão vai ser uma gestão de contratos. Importante registrar isso aqui, e vocês ainda vão depois. A Natasha falou isso lá naquele podcast, porque a cidade toda está sendo entregue às iniciativas privadas e contratos com empréstimos com bancos. O próximo prefeito ou a próxima prefeita serão gestores de contratos. Pouca coisa será pública em Porto Alegre. Isso é muito grave. Nós fomos expoentes por sermos uma cidade onde as estatais funcionavam. Hoje nós somos expoentes em uma cidade onde as coisas não funcionam. Então, assim, se nós não voltarmos ao poder, né, até a caneta na mão, Porto Alegre, o que sobrará de Porto Alegre vai ser muito pouco daqui a uns anos, né? E o que falta para Porto Alegre nesse momento? Acho que falta um pouco de indignação popular, assim, né? Eu acho que quando venderam a Carris, faltou um ato de rua. Fizeram a concessão do DEMAI, por exemplo, né? E faltou uma indignação. Eu acho que as pessoas perderam uma capacidade, daí isso também é fruto... Eu acho que desse regime de trabalho que é totalmente cruel com as pessoas, né? As pessoas saem às 6 da manhã para voltar às 8 da noite para casa. Então ninguém quer fazer um ato para defender a água. As pessoas querem chegar em casa que tem água. Então eu também entendo que há uma complexibilidade, porque se a classe média é uma classe que a gente fala que é uma classe de iluminadas e iluminados, né? Que é uma galera que diz, não, esse povo é o povo que bate panela para Dilma, bateu para o Bolsonaro e para o Temer, e se precisar bater para o Lula. Mas a periferia é quem dá o termômetro de cidade, né? Mas a periferia está cansada, porque o ônibus não sobe no morro, o Uber também não entra, porque diz que o tráfico está lá, não tem posto de saúde, não tem creche, entendeu? Digamos que assim, não existe cidade lá. Né? Então, essas pessoas são as mais afetadas pela entrega da cidade, mas são as pessoas que menos têm tempo para fazer, digamos que uma luta conjunta, porque tu imagina um ato que tranque Porto Alegre e diga, nós não vamos aceitar que venda água pública. Duvido que o Mello ia fazer a concessão do DEMAI. Mas qual é o poder de mobilização que nós temos quando o trabalhador ele só quer que o ônibus passe no horário aqui no centro, porque ele vai demorar 1 hora para chegar em casa ainda, né? E vai chegar cansado. Entendeu? E a esposa daqui a pouco tá em casa, ou é a esposa que tá aqui também, e aí a criança tá com a vizinha, ou seja, a dinâmica é muito cruel com as pessoas, né? Então, cobrar que as pessoas se manifestem é justo, mas também se não entender a dinâmica fica desumano, né? Porque como que as pessoas vão cobrar algo? As pessoas só querem água, que não falte luz. Elas querem ter uma creche, elas querem ter direitos, elas querem sonhar. E eu acho que isso o capitalismo, essa selvageria toda tem tirado. E nós, da esquerda, temos uma dificuldade de mobilizar essas pessoas, porque as pessoas estão sendo mobilizadas pelas suas urgências e não pela emancipação de vida que a gente prometeu. Qual é a marca do teu mandato hoje? Eu acho que não é o principal mandato, né, contra a extrema-direita e o bolsonarismo que adoeceu a política. Mas eu acho que é um mandato com muita coragem, assim, sem medo, do ponto de vista de enfrentar esses temas que são caros. Quando eles falam, né, eu fui a vereadora que conseguiu presidir a CPI contra o desmonte do DEMAI, né? E muita gente me questionava, mas por que uma pessoa trans quer falar sobre o DEMAI? Eu acho que pessoas trans tomam água, a gente paga conta de água também, né? Então é justo que a gente fale sobre a água. E eu acho que a água é um tema de futuro de cidade, não é um tema sobre a gente tá falando deste DEMAI hoje. O que sobrará para as próximas gerações quando as ocupações não tiverem mais água, quando a água for extremamente cara, for um produto de mercado e pessoas pobres não terem água boa para tomar, especialmente. Então eu acho que a gente precisa pensar sobre o futuro. E futuro, ele fala sobre a gente disputar a cidade, disputar o orçamento. Eu acho que a principal marca de mandato que a gente tem hoje é não abrir mão dos direitos humanos, que é algo que eu sinto que boa parte da esquerda estava abrindo. Ou seja, é um carro-chefe, mas fazer uma disputa de orçamento público, né? LOA, PPA,
Entendeu? A gente conseguiu fazer uma disputa. Eu sou a vereadora que mais aprovou emendas para esse orçamento público em Porto Alegre. Então não é à toa que é uma pessoa trans fazendo uma disputa de orçamento. O que buga a extrema-direita, buga o Centrão, porque eles queriam que eu fosse falar lá de banheiro, da parada LGBT, que eu fosse falar de temas trans. Mas eu acho que falar de cidade é falar de pessoas como eu. Porque eu vivo a cidade, a gente paga aluguel, a gente pega ônibus, a gente pega Uber, os pontos não são seguros. Então, assim, quando a gente fala de cidade, não tem cultura de rua, né? Não tem Wi-Fi em praça. Então, assim, qual é a cidade que a gente quer projetar? Eu acho que esse é o meu grande dever na Câmara de Vereadores. Falamos ali sobre a questão do DEMAI. Recentemente teve um problema na Câmara, né, que foi a proibição da entrada da população para assistir à votação sobre esse assunto, né? O que exatamente aconteceu naquele momento, naquele dia, né? E qual deveria ter sido a postura da chefe da casa? Eu vou pegar o dia 15 aqui como um exemplo daquilo que de pior o bolsonarismo produziu. A votação do próprio DEMAI, da concessão do DEMAI, ela foi, digamos que, regrada por um protocolo de segurança que não é oficial na casa. É importante registrar, não é oficial. Isso saiu da cabeça da Nádia. E a Nádia fez isso porque ela acha que ela é comandante, que aquilo ali é uma espécie de, digamos que é uma espécie de quartel. E ela acha, e é uma série de achismos, que esse tipo de protocolo é o protocolo válido. Não é. Porque ele tem que passar pela mesa diretora e pelo colégio de líderes. Eu sou líder do maior partido e partido mais votado, a maior bancada da casa. Como que eu não sabia deste protocolo? Porque nós fechamos os portões da casa, né? Porque tem gradis fora do portão para que as pessoas não cheguem perto do portão da Câmara. Aí eles falam, mas pode ocorrer uma invasão. Eu quero aqui lembrar que a última invasão que teve na Câmara de Vereadores foi da extrema-direita. Inclusive morderam o Cláudio Janta, que era um vereador do Solidariedade. A esquerda sempre se manifestou, tá? Sempre se manifestou de uma forma pacífica, mas vereadoras e vereadores que querem votar concessão da água têm que ouvir vaia, têm que ouvir xingamento. Eu acho que democracia, ela não é esse excesso de regramentos que a gente constituiu, né? Eu acho que quando a gente tem uma votação polêmica no Congresso Federal, seria justo que o povo conseguisse até lá para se manifestar, porque as pessoas que estão lá são votadas. Eu fui, digamos que, eleita, então não tem como as pessoas que votaram em mim, digamos que não estarem na Câmara. É muito simbólico que a presidente da casa, que diz que é comandante, que é associada à Brigada Militar, tente colocar ordem para que as pessoas não entrem dentro da Câmara. Isso mostra como eles têm medo de povo, né? Como eles não conseguem conviver com liberdade de expressão, que eles tanto pregam, na verdade. Então, o que aconteceu ali foi um protocolo que não era oficial, uso excessivo das forças de segurança, que no caso é a Romu, a todo momento, né, não, digamos que respeitando o regimento da casa, né, porque se é uma coisa que é importante, a Nádia não lê regimento, como toda a extrema-direita, eles não leem regimento da casa. E a votação do DEMAI, que foram 13 horas de sessão, ela foi complexa e conturbada muito porque faltou lucidez para que a presidente entendesse que essa sessão poderia se desdobrar em 2, 3 dias. A gente não precisaria ter feito isso em 13 horas, que foi extremamente cansativo, todo mundo saiu mal. Mas eu acho que o que acontece ali na casa hoje é uma tentativa de cerceamento democrático da liberdade do bloco de oposição, entendeu? Da força policial, de colocar a Romu pra cima de nós, tanto que a Romu nos agrediu, né? Então eu acho... Mas isso é o que a Nádia é. Importante aqui dizer, isso é o que ela é. O que ela estava sendo até então, que era aquela presidente democrática, republicana, aquilo não é a marca dela, né? E é óbvio que ela começa a chegar no final de ano, a presidência termina dia 15 de dezembro, quando a gente elege a nova mesa diretora. Ela percebeu que estava ficando para trás, acabou daqui a pouco indo para cima para rivalizar com a esquerda mesmo e voltar a ter esse tipo de holofote. Mas eu acho que agora eu vou ir para a comissão de ética, eu vou indiciar ela na própria corregedoria da brigada, né? E agora os processos vão se dar, porque ela tem que ser responsabilizada pelo que aconteceu na Câmara, né? Pelo povo não entrar, o povo que foi agredido e os vereadores que foram agredidos frontalmente pela Romu. É necessário um vereador portar arma? Claro que não. Claro que não. Inclusive, esse vereador que pediu para portar arma era a segurança do Bolsonaro. E sendo a segurança do Bolsonaro, o Bolsonaro foi até assaltado. Levou, e na campanha de 2018 tomou uma facada. Né? Se eles acreditam que a facada é real, entendeu? Esse segurança, ele não sabia fazer segurança.
Então, assim, e é um cara que fala de arma e que na Câmara não aguentou sequer quando ele veio mostrar o livro dele. E eu tentei pegar o livro da mão, ele me indiciou agora na polícia, fez B.O. Então é uma galera contraditória, né? Porque é um pessoal que é arma, é segurança e tal, são machão, mas na hora do confronto direto eles fogem. Então, ele deveria se explicar melhor, né? Porque é bizarro que um coronel do exército, que também não é. Isso é importante, a Nádia não é comandante, ele não é coronel, né? Então, nem para isso eles serviram, né? Nem para falar a verdade. Mas não deve usar arma. Vereadoras e vereadores têm toda a proteção da casa. Tem um vidro blindado que parece o estádio do Boca. Entendeu? Então, assim, eu não sei porque eles querem ter arma dentro do plenário. Porque eles têm medo dos militantes e manifestantes. Quer votar a concessão da água, amigo? Entendeu? Sobe no plenário, defende a concessão. Que, inclusive, nenhum deles, nenhum da base do governo conseguiu defender. Ninguém. Eles só ficaram ali para votar. Nós que ficamos fazendo a contradefesa o tempo todo. Bom, teremos eleição ano que vem, 2026, para o governo e para a presidência da República, né? A gente viu aí que na última eleição a esquerda acabou não indo unida, né? Para essa eleição, a esquerda vai unida? Vão conseguir fazer um bloco? Essa é a tendência e o melhor para a esquerda? Eu tenho uma posição pessoal, tá? Eu acho que nós não vamos ganhar eleição nenhuma em Porto Alegre, no estado e no país com frente de esquerda. Eu tenho defendido isso para o PT. Eu acho que o Lula, o nosso presidente, é o principal expoente daquilo que nós devemos fazer. O Lula fez uma aliança com o Alckmin. O Lula fez uma aliança com setores que nós entendemos que não são setores que deveriam estar governando conosco, mas eles são necessários. Eu acho que aqui no estado, se nós não olharmos um campo amplo de centro-esquerda, nós não vamos ganhar. Se botar PT, PDT, PSOL numa chapa e achar que isso vai, digamos que, ser o suficiente para ganhar, claro que não, nós somos completamente equivocados, né? E eu acho que o Leite consegue construir esse campo melhor do que nós hoje. Nós precisamos ter um pouco mais digamos que eu acho que de audácia política mesmo, de conversar com setores que nós somos historicamente adversários aqui no estado, né? Então eu acho que o PT conversar somente com os seus pares é importante, mas nós precisamos de partidos de centrão aqui para ganhar o estado. Eu defendo que o PT tenha política para ir ao centro, mas o PT não pode achar que uma frente de esquerda vai vencer, digamos que, as eleições. Saiu pesquisa, acho que ontem, anteontem, e ele revela bem. Quem está se posicionando e tentando buscar maior campo político é quem vai começar a pontuar melhor em pesquisa. E isso é uma opinião pública, isso constitui figura, constrói personalidade e faz com que a campanha, digamos que, desenrole. Não é o nosso caso. Eu acho que hoje nós estamos um pouco trancados nessa coisa do vamos esperar o PDT, a Juliana, nós temos que sentar com outros partidos e começar a constituir campo político. Eu tenho defendido isso no PT, não é a defesa que o PT faz. Importante dizer, mas eu como líder tenho conversado com o presidente estadual Valdeci para que a gente constitua outras mesas. Tem vários partidos, Podemos, Cidadania, que a gente tem que conversar. Todos que são base da gestão Lula, nós devemos conversar aqui no estado. Uma pergunta com relação à questão dessa composição aí das chapas, né? Vamos dizer, para o governo do estado. Falta, de repente, para a esquerda, daqui um pouco, o PT abrir a mão da cabeça de chapa? Esse foi um tema em 2020, quando a Manuela foi a candidata a prefeita, lembra? As pessoas dizem, mas tá na hora do PT. O PT não tem nome. A Manuela foi a candidata, tá? E aí eu vou lembrar que a Maria do Rosário fez quase o mesmo número de votos que a Manuela 4 anos depois. O que mostrou que não era sobre o nome ou sobre o partido. É sobre, mais uma vez, nós precisamos ampliar o campo político. Entendeu? Porque se não amplia, a gente fala pra nossa bolha. É que nem a gente fazer uma disputa e uma coisa importante, tá? O Olívio, quando ganhou a prefeitura, não tinha segundo turno. Tá? Então, assim, a direita liberal, mais centrão, assim, que não é a extrema direita, essa direita sempre teve uma disposição de conversar com a gente. E eu acho que a gente precisa fazer um gesto. A gente precisa conversar. Não vai ser o programa dos sonhos, não vai ser a chapa dos sonhos daqui a pouco, mas é a chapa que ganha as eleições. Ou a gente vai para demarcar uma posição de esquerda, né? Ou a gente vai, digamos que, para ganhar. Eu acho que o PT não deve abrir mão da cabeça de chapa por alguns elementos. Nós temos o maior fundo eleitoral, maior tempo de TV nosso, e militância. Quando a gente fala de militância, é o petismo que tem militância.
Então, como que tu vai abrir mão, né? Como que a tua militância vai ficar, digamos que pilhada para fazer campanha quando o candidato não é nosso? E eu acho que isso a gente precisa considerar. Porque, cara, tentaram acabar com o PT durante vários anos. Desde o impeachment da nossa presidenta Dilma, eles tentam acabar com o PT. E muita gente diz, o PT acabou. O PT acabou. E nós seguimos sendo o maior partido. Os outros partidos que diminuíram, o PDT diminuiu, eles têm um vereador em Porto Alegre, diminuíram consideravelmente. O PSB diminuiu consideravelmente, o PCdoB diminuiu consideravelmente. Isso não é um demérito, mas isso é digamos que é um elemento que a gente precisa considerar para fazer uma discussão sobre a composição da chapa. A gente não pode desconsiderar a diminuição desse bloco e o aumento do petismo. Porque nós éramos 2.200.000 e hoje nós somos 3 milhões e quase... A gente aumentou mais de 1 milhão de filiados, país afora. Então, eu acho que tem que se considerar. E aqui no Estado é o maior partido. É o partido que tem estrutura para gerar o Estado todo. Então, eu, particularmente, sou contra nós abrirmos mão, né? Ao menos que nós fôssemos abrir mão para um partido tão grande quanto nós. Que eu duvido que seria. Porque nós teríamos que fazer uma aliança com o MDB, por exemplo. Que aqui é um dos nossos adversários, mas que em segundo turno a gente pode estar junto. Então eu acho que é criar esse espírito de derrotar a extrema-direita, que é o que a gente fez entre Leite e Onix. Né? Então, assim, mas deveria ser nós. Daqui a pouco seria o Leite nos apoiando. Pelotas agora teve isso, Caxias teve isso, né? O PT e o PSDB fazendo gestos ali, o Centrão Democrático impedindo o pior, que é o que o Lula fez a nível nacional e deu muito certo. Para finalizar, nosso tempo está acabando. Bolsonaro será candidato a presidente e caso o Lula resolva a questão do tarifaço com o Trump, teria sido essa ação do Eduardo Bolsonaro o maior tiro no pé e anti-marketing já existente na política? Bom, o Bolsonaro não vai ser porque ele não pode ser candidato, ele está inelegível, está preso, né? Então, assim... Cabe agora ao bolsonarismo defender o seu bandido de estimação, né? Que eles sempre falaram a vida toda que bandido bom era bandido, né? Vamos ver agora o que eles vão fazer com o Bolsonaro. Mas espero que não seja só ele, tá? Porque se for cavar bem no governo, prende uma galera. A questão de do Lula e do Trump, nós falamos desde o início, né? Eles jogaram o patriotismo que eles diziam que tinham pro nosso colo de volta. Porque quem defende que esse país aqui se desenvolva, que essa elite aqui, que é uma elite completamente atrasada, vira-lata, sempre fomos nós, esquerda. Nós sempre defendemos que o Brasil invista em ciência, invista em indústria, que a gente tenha um país que se reconheça enquanto nação. Quem diz que nós devemos vender as nossas empresas, que a gente não tem que ser um país autônomo, é a direita. Então eu acho que o nosso presidente será reeleito. Eu acho que o presidente Lula será pela agenda de reconstrução de país, que eu acho que muita gente diz, mas não está o governo que nós queríamos. Os tempos são outros, mudou as condições econômicas também, e eu acho que nós temos condições de, no segundo governo Lula, estabilizar o país, que eu acho que é o que de fato a gente precisa para ter um plano de crescimento real. Eu acho que a disputa vai se dar entre Lula, daqui a pouco o Tarcísio, mas eu acho difícil o Tarcísio abrir mão de ser governador de São Paulo, que é uma máquina absurda. O Zema é o cara que não pode mais concorrer, mas ele não é do PL. Ou seja, há uma confusão na extrema-direita com relação a nomes. Nós temos um nome consolidado. Então, antes de olhar a tática deles, eu gostaria que o PT olhasse a nossa. Então, eu acho que está na hora de não somente reeleger o Lula, mas reeleger senadores. E aqui eu acho que o Paulo Pimenta precisa ser o nosso candidato. Quero registrar aqui porque o Pimenta reúne as condições de ser, de fato, uma cara nova para o Senado, mas também um cara que consegue construir esse campo maior. E a gente precisa reconquistar mais deputados, mais senadores, deputados estaduais, para que a gente consiga voltar a ter uma esquerda que seja combativa, mas que ela seja responsável e consiga voltar ao poder executivo em Porto Alegre. Então, acho que ano que vem, vou te ser muito honesta, eu não faço a mínima ideia do que o bolsonarismo vai preparar para as eleições. Quem será o nome, né? Porque eles teriam que ter um nome que ou abra mão de ter mandato, né? Ou vai ser um nome que vai largar um mandato para perder as eleições. E aí, bom, eles vão ter que sustentar esse nome. E esse nome tem consenso, porque acho que o único consenso é o Bolsonaro. Tirando o Bolsonaro, não há um consenso entre eles, né? Inclusive, nem a Michelle Bolsonaro, que seria um nome difícil para nós, porque é mulher, evangélica, bons costumes, aquele xalalá, todos eles. Mas ela não tem acordo nem na própria família. Então, tu imagina para a extrema-direita, e sabemos como a extrema-direita trata as mulheres também, né? Então, seria muito difícil para ela se consolidar, ao menos que o Bolsonaro diga, essa pessoa, por isso que dificilmente ele vai fazer, porque está preso e nem pode falar. Então, eu acho que o caminho se abriu muito pela tática do Eduardo Bolsonaro. De ir para os Estados Unidos, se isolar, denunciar o Brasil, jogar o Brasil, né, com, digamos que uma taxação que é ruim para a indústria do agro, que vota, né, neles, e o Lula conseguiu fazer
esse gesto político de não se dobrar ao Trump, mas também de garantir que o país seja um país soberano. Natasha, muito obrigado pela tua presença. Estamos à disposição aí do teu mandato, da tua pessoa, né? E eu sou o repórter Albano Gado. Vamos encerrando por aqui. Tenha um bom final de semana aí. Igualmente, Albano, e eu que agradeço, viu, pelo convite e sucesso ao podcast. Obrigado. Então, @Porto Alegre Oficial aqui na Feira do Livro, no FeiraCast. Amanhã temos mais entrevistas aqui no estúdio da Feira do Livro. Um forte abraço, bom final de semana.